Olá, meus amores, bem-vindos ao Chama Gêmeas Multidimensional. Meu nome é Sheila. Hoje a gente vai dar uma olhada na previsão para Saturno direto para o Divino Masculino. A gente já teve previsão para Saturno direto para o Divino Feminino e lá eu explico melhor o que é esse movimento do Saturno direto e como ele pode influenciar aí a jornada de chamas. Então, se você ainda não assistiu, te recomendo assistir antes de assistir esse vídeo, tá? Aqui eu não vou explicar de novo, vou só fazer a leitura para o Divino Masculino. Estou inclusive usando o mesmo deck, que é um deck de tarô mais tradicional. Então vamos lá, né? Se é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, dá um like e interage com esse vídeo para que a gente consiga trazer mais engajamento para o canal. Também te convido a conhecer a página lá na Rede Vizinha, onde a gente também conversa sobre chamas, mas com uma abordagem um pouco diferente da do tarô. E caso deseje uma leitura particular para ter um momento de chamas, para tua conexão, meu WhatsApp vai estar no box de informações, só me chamar lá para agendar a tua leitura. Vamos lá entender como está esse Divino Masculino nesse movimento de Saturno direto. Vamos lá entender como ele está se sentindo, como estão os pensamentos. A gente tem um 8 de espadas com o Ás de ouros. Esse masculino, ele tá num momento de conflito, tá? Ele não sabe muito bem como trazer à tona a visão do que ele quer construir para a vida dele. Ele até tem um plano em mente, ele até tem um desejo em mente, um sonho, uma idealização, porém quando chega no momento de colocar em prática, de levar esse plano adiante, ele ainda está bem perdido, ele ainda se sente bastante perdido, com dúvidas, com insegurança, com medo de tomar alguma decisão errada. Essa foi uma energia que já saiu na última leitura que eu fiz para o Divino Masculino. E a gente continua vendo essa energia aqui. É um masculino ainda muito indeciso, muito inseguro com as opções que ele tem para frente. Mas ao mesmo tempo, isso acontece porque ele tá muito mental. Sabe aquela pessoa que só acha que só vale a pena agir se ela tiver as melhores ferramentas, as melhores opções, se ela tiver tudo certo e alinhado? Esse é o sentimento do masculino nesse momento. Ele só quer agir se ele tiver certeza que tá tudo certo. E ele não entende que nem sempre é assim. A gente tem que fazer o melhor com as coisas que a gente tem e durante o processo as coisas vão se ajeitando, se alinhando. Mas por não conseguir enxergar isso, né, por ser um masculino que ainda está muito preso nas próprias dúvidas, nas próprias inseguranças, ele acaba deixando oportunidades passar, deixando as coisas fluírem na mão, pelos dedos dele, porque se ele parasse de pensar no que pode dar errado, né, no que pode vir de negativo, nas consequências, ele já teria enxergado que existe sim uma possibilidade bem próxima dele começar a traçar esse caminho. Porém, é aquilo, ele tem que fazer essa escolha com o que ele já tem hoje, com o que ele já aprendeu, com as transformações que ele já fez para a vida dele e não ficar se perdendo em dúvidas, ansiedades e incertezas. Vamos ver aí como vai ser o caminho kármico desse masculino durante esse movimento direto de Saturno. Como eu falei no vídeo do feminino, Saturno fica aí em movimento direto até mais ou menos metade de 2024. E Saturno é considerado o senhor do karma, por isso que a gente vai ver o movimento kármico, tá? Vamos ver como vai ser esse movimento kármico desse masculino durante aí os próximos meses, durante a primeira metade de 2024.
a gente tem um 10 de espadas que diz que em algum momento ele vai encerrar esse ciclo de incerteza, de dúvida, de insegurança. Porém, até ele chegar nesse encerramento, até ele entender que essa mente dele só vai fazer com que ele se desgaste, vai ser um processo bastante denso para esse masculino. Ele vai passar por esse ciclo, né, por essa mentalidade dele de uma forma bastante pesada, porque de certa forma ainda é uma morte de ego. Ele provavelmente passou aí por uma noite escura da alma, provavelmente aí já fez algum trabalho de ego, porém essa situação aqui dele ficar em dúvida, incerto, sem querer agir, ainda faz parte desse processo de morte de ego. Porque o ego que é o mental, o ego que é o racional em excesso. Então, se ainda existe esse excesso de racionalidade, ainda existe sim uma morte de ego a ser feita, que é justamente para que ele se livre. Olha quanta espada nesse jogo, né, gente? Quanta mente nesse jogo. Que é justamente para que ele se livre dessas dúvidas, dessas incertezas, dessas inseguranças, para que ele pare de deixar que a mente dele estagne ele, né? Fique ali, ai, mas eu vou pelo lado A, eu vou pelo lado B, e se não for isso, e se não for aquilo? Mas e se eu esperar mais um pouco? Então, ele acaba se auto-sabotando nesse processo de achar que tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser do jeito que ele acha que deve ser. Como isso vai acontecer? Intervenção divina. Nada é tão. Nada fala tanto sobre um período de karma como a intervenção divina. Quando a gente entra no período onde a gente está passando por uma limpeza karmática, né? Ou está passando por um ciclo de karma, a gente vê muito essa carta do julgamento, assim como a carta da justiça. Por quê? Quando o karma entra na jogada, automaticamente entra intervenção e justiça divina. Então aqui vai haver sim uma intervenção na vida desse masculino para que ele pare com essa mentalidade de querer pensar demais antes de fazer algo. E aí ele começa a se movimentar. Começa a se movimentar lento, tá, gente? Aqui não é um movimento de impulso, não é um movimento que vai acontecer da noite pro dia. Esse masculino, uma vez que ele se confronte com o que esse ego está fazendo com ele, que ele ainda está no processo de autossabotagem, que pode ser que nesse momento ele não enxergue isso, mas no momento que essa intervenção divina fizer com que ele enxergue que ele ainda está sendo dominado pelo ego, aí sim ele vai começar a fazer movimentos no físico, tá? Para quem me acompanha aí há algum tempo, sabe que para mim o naipe de ouros sempre significa movimentos no físico. Então não é aquela coisa de ele vai dar sinal, ele vai aparecer em sonho, ele vai mandar a sincronicidade, não. Aqui são movimentos físicos. Pode ser que esse masculino te procure, pode ser que esse masculino tente uma reaproximação, porém não vai ser nada muito grandioso, pelo menos não no início, tá? Então pode ser que ele venha com o oi sumida, o clássico oi sumida, né? Pode ser que ele comece primeiro a rondar você através de amigos, de conhecidos, tá? Mas assim, não é uma coisa que vai vindo um processo dele de querer te manipular. É importante deixar isso claro. Isso tudo vem porque ele ainda também tá curando tudo que esse ego tá trazendo. Ó, quanta carta de espada. Eu vou chamar a atenção de vocês de novo. Aqui só saiu carta de espadas e carta de ouros. Ele ainda tá curando tudo que esse ego trouxe de dor, de insegurança, de incerteza. Esse processo que ele se encontra atualmente, das dúvidas, das inseguranças, ele está se ferindo, né? É como se fosse um autoflagelo.
É como se fosse uma autopunição. Por isso que ainda é o ego. Por mais que esse masculino já tenha feito alguns processos de cura, já tenha passado por alguns processos de ascensão aí, principalmente em relação à jornada, ele ainda tem um ego muito presente. E nesse momento esse ego auto-sabota demais esse masculino. Então, quando vier isso aqui, essa intervenção divina, ele vai começar a se movimentar devagar, porque ele também vai começar a expurgar, a eliminar essas dores que o ego dele trouxe. Trouxe para você? Não. Trouxe para a conexão? Não. Trouxe para ele. Ele começa a se curar e ele vai perceber uma coisa muito interessante. Quanto mais ele tenta se reaproximar de você, mesmo que de um jeito meio instável, mesmo que com poucos passos, com poucas atitudes, ele se cura. Ele elimina os medos e inseguranças do ego, porque ele vai ver que muito do que a mente dele contava era um conto de terror que a mente dele criava. Era muito pior do que a realidade. Então, conforme ele vai percebendo isso, que a mente dele batia nele, aqui vira um ciclo. Quanto mais ele se comunica, se aproxima de você, mais ele se cura e mais ele percebe que ainda estava sendo dominado pelo ego. E aí a gente tem essa movimentação para os próximos meses, como eu falei. Saturno fica direto até mais ou menos o meio de junho. Então, de agora até o meio de junho, pode ser sim que você veja movimentos do teu masculino tímidos, tá? Vou dizer mais uma vez. Não espere grandes coisas, não espere grandes atitudes, grandes declarações, mas saiba reconhecer que é nesses movimentos tímidos, né? Nesses passinhos que ele dá, é um sinal de que ele tá tentando sim reconectar vocês dois. Ele só não sabe como, porque o ego dele ainda bate nele de maneira muito intensa, tá bom? Foi isso, meus amores, foi essa leitura para o Divino Masculino durante Saturno Direto. Próximo vídeo a gente vai falar sobre a conexão em si durante esse período. Vejo vocês lá.